Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática. Eu sou o professor Yuri e hoje vamos estar estudando um pouco de formatação condicional e gráficos, que aí quando a gente precisar representar os dados que a gente inserir no Excel, a gente pode estar escolhendo representar visualmente esses dados de algumas maneiras, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente não vai ter o foco em fórmulas do Excel, a gente já passou por isso aí nas aulas anteriores, a gente vai focar em regras, tá bom? Condições para que alguma coisa aconteça visualmente dentro da nossa planilha. Então eu trouxe essa pequena tabela aqui de notas, tá bom? Você pode montar aí no seu computador também em casa. E aí, a partir dessa tabela, a gente vai utilizar as condições das notas. E aí vocês vão notar que a gente tem notas 10, notas 7, 8, 9, 6. Como que a gente pode estar fazendo representações visuais nessa tabelinha? Primeiramente, a gente vai selecionar esses valores e aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito simples de utilizar aqui na nossa página inicial, que é a formatação condicional. A gente consegue criar barra de dados, que aí vocês vão notar que são representações visuais, tá certo? A gente consegue colocar por escalas de cores também. Então aqui as notas 6 ficaram em vermelho, as notas 7 e 8 ficaram em amarelo, e aí a partir da nota 9 ficou em verde, certo? E aí representando visualmente as notas melhores e as notas piores aí dessa tabelinha. Mas o nosso foco na aula de hoje vai ser a questão aqui das regras de realce. Então a gente vai estudar um pouco do maior que, menor que, igual a e texto que contém. O que cada uma delas significa? Essa primeira regra, por exemplo, quando a gente seleciona os dados, você consegue inserir clicando nela uma vez, e aí vai abrir essa janelinha, e aí vai formatar células que são maiores do que. Eu vou colocar aqui a regra de maiores que 7, ou seja, toda célula contendo um número maior do que o número 7, vai acontecer que o preenchimento ficará em verde e o texto em verde escuro. E aí eu vou dar OK. E aí a nossa tabela já ficou aqui, ó, com os números acima do 7, todas elas com preenchimento em verde, certo? E aí eu vou selecionar novamente, vou lá na formatação condicional e vou colocar a regra de é menor do que. E eu vou utilizar o número 7 também como base, tá bom? Ou seja, formatar células que são menores do que 7. De 6 para baixo, as células vão ficar com preenchimento vermelho e com texto em vermelho escuro, certo? E aí, assim que está ficando a nossa tabela, tá bom? Já temos aqui o número 10, número 8, todos eles em verde, e aí de 6 para baixo, todos com preenchimento em vermelho. Vou selecionar novamente todos os números, e a formatação condicional final que eu vou utilizar é o igual a. E aí eu vou colocar o número 7, que a gente vai usar de base, e eu vou colocar como amarelo, beleza? E aí todo número 7 que aparecer aqui nos valores vai ficar com esse preenchimento em amarelo para representar como se fosse um meio termo aqui nessa tabelinha de notas, tá certo? E aí vamos supor que você queira alterar os valores, vou colocar o número 6 aqui, ou o número 7 aqui, certo? Esses valores aqui vão ficar alterados aqui o preenchimento, então visualmente fica mais fácil de você localizar esses dados. Vamos supor que você estivesse fazendo uma planilha de controle de gastos, por exemplo. Aí ficaria mais simples de você achar os gastos que você precisa lidar naquele momento em específico, tá certo? Então, basicamente, essas são as regras. Vamos supor que você tivesse feito uma formatação condicional errada. Como que a gente faz para consertar isso? Eu vou clicar aqui na opção de formatação condicional, gerenciar as regras, e aí aqui vai aparecer todas as regras que foram criadas até o momento, tá certo? Você vai selecionar que você fez errada, vai excluir a regra, aplicar, OK, e aí a gente pode selecionar novamente para estar aplicando essa regra de forma correta, tá bom? Igual a 7, preenchimento em amarelo, OK. E pronto.
basicamente é isso. Com valores, a gente vai utilizar essas 3 regrinhas aqui principais de realce, tá bom? Vou mostrar para vocês também as regras com texto que contém. Vamos supor que eu tivesse aqui, nessa célula aqui, escrito Atlético Mineiro. E nessa célula Cruzeiro. Como que eu posso estar formatando com base no texto? Eu vou selecionar os textos, ok? Formatação condicional, regras de realce, texto que contém. E aí eu vou colocar Atlético Mineiro, o preenchimento vai ser... Deixa eu colocar uma cor diferente aqui. Preenchimento, vou colocar cinza. Ok. E pronto. Toda vez que aparecer Atlético Mineiro entre esses dois aqui que está selecionado, vai ficar com o preenchimento em cinza. E aí eu posso fazer com o Cruzeiro um preenchimento em azul, certo? Regras de realce, texto que contém. E aí eu vou colocar aqui, formatar as células que contêm o texto Cruzeiro, preenchimento em... Colocar o preenchimento aqui manualmente, nesse azul aqui. Vou dar OK, tá bom? E aí se eu alterar esses dados, colocar Cruzeiro aqui, ele vai ficar em azul. Se eu alterar aqui para Atlético Mineiro, ele vai ficar em cinza, tá certo? Então, basicamente, essa questão aqui da cor do realce é muito útil, principalmente quando você for catalogar algum item. Você pode estar utilizando essa regra de realce com o texto que contém, tá certo? E agora a gente vai mexer um pouco com gráficos, certo? A gente já viu aqui a questão das regras de realce, né? A gente viu que dá para fazer aqui com dados também, né? Barra de dados, escala de cor. A gente vai fazer agora gráficos. Assim como no Word a gente mexeu com gráficos, aqui no Excel também não vai ser diferente. A gente vai estar utilizando a aba de inserir, tá certo? E aí eu vou selecionar os dados que eu quero. E aí, a partir daí, eu posso inserir um gráfico. E aí temos vários tipos, temos de coluna, de linha, de pizza, entre outros, tá bom? Que a gente pode estar utilizando. Eu vou utilizar esse de coluna, que são bem simples. E aí, ele cria o gráfico com base na seleção do intervalo de células que eu selecionei antes. E aí eu posso alterar o título aqui, gráfico de notas. Se eu quiser, eu posso alterar as cores também, certo? Então, temos aqui algumas das notas. Eu posso alterar essa cor aqui, clicando com o botão direito e alterando a cor de preenchimento, tá bom? É muito simples de fazer. E aí eu consigo mexer em alguns estilos aqui também, na parte superior aqui do design do gráfico, tá bom? Então, posso colocar esse estilo ou esse estilo. Dá para a gente personalizar de várias maneiras, fica bem interessante também. Serve para você representar visualmente um pouco desses dados que você preencheu na sua planilha, tá bom? Fica bem interessante. Deixa eu mover aqui para o lado. E aí ficou mais ou menos dessa maneira o nosso gráfico de notas, baseado nos dados que a gente inseriu aqui. Se eu alterar algum dado, por exemplo, 7 aqui, ou tirar esse, colocar 8, e aí ele vai atualizando automaticamente aqui no meu gráfico também, tá certo? Colocar um 10 aqui. Pessoal, esse é o conceito então de formatação condicional e gráficos. São conceitos muito simples de organização dos dados aí no nosso Excel, tá bom? Eu espero que tenha dado para compreender um pouco desses conceitos. Então eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!